qual que é a importância do José Saramago para a literatura de língua portuguesa e no mundo como um todo? Bom, primeiramente o José Saramago foi o primeiro escritor que ganhou o Prêmio Nobel, e isso deu uma grande vista, uma grande repercussão da língua portuguesa para o mundo inteiro. E tanto que Harold Bloom conhece a obra de José Saramago, sobretudo pelo Prêmio Nobel, sobretudo pelos estudos feitos em torno da obra de Saramago, mas além disso, Saramago soube, talvez não melhor do que ninguém, mas teve uma grande inteligência para perceber que a linguagem, a língua portuguesa tem uma infinidade de sentidos, uma infinidade de possibilidades rítmicas, semânticas, e isso acabou apresentando ao leitor, tanto em língua portuguesa quanto as traduções que também ocorreram, perceber essa mágica da língua portuguesa. E o que representa o desafio de ler Saramago hoje para o estudante do ensino médio? Olha, Saramago só parece difícil. E parece difícil só por conta dessa questão da linguagem, da pontuação que não existe, como se isso fosse grande coisa, como se os pontos de exclamação e interrogação estivessem aí em nosso discurso certinho. Mas é apenas o primeiro livro. Ao começar a ler, começar a entender o mecanismo, o jogo que José Saramago intenta para o leitor, e entrando nesse jogo com o narrador, aí fica fácil, aí todos os livros vão andando como um rio de palavras, que é o que ele queria fazer. Então, inclusive um aluno de ensino médio tem essa capacidade, tem essa possibilidade de entendimento de José Saramago, sem a menor dúvida. O que só precisa ter é este impulso inicial, este primeiro livro vencido, de conquistado o desafio de enfrentar esse primeiro livro. O Saramago é um escritor que ele tem como marca principal a oralidade que ele transferiu para a escrita. Assim, você tem uma dica para quem pegou Saramago a primeira vez, se deparou com aquela página gigantesca, um parágrafo que tem 2 páginas e não conseguiu entender nada? A melhor coisa são 2 conselhos que ele próprio dava. O primeiro é ele deu, inclusive fala numa crônica, que ele falou para um colega que não entendia o que ele escrevia, que o Saramago falou para ler 2 vezes. E isso existe há muito tempo, não só na literatura de José Saramago, mas inclusive na do Guimarães Rosa, que fala justamente que na segunda leitura é que nós vamos entender tudo. Tudo não no sentido que é possível, mas nós vamos entender muito mais do que nesta primeira leitura. E além de ler 2 vezes, o segundo conselho que ele fala é ler em voz alta. Logicamente que não há necessidade também, seria interessante até se todos os leitores de Saramago começassem a ler em voz alta aí pelas ruas. Mas, como isso não acontece, o que o próprio Saramago fala era para imaginar-se lendo o livro em voz alta. Porque é daí que vem o som, o ritmo da leitura, que é o que o José Saramago vai tentando fazer. Em relação mais especificamente ao romance Jangada de Pedra, que inclusive está na lista do vestibular da Unicentro, o que os alunos precisam aprender desse romance numa primeira ou numa segunda leitura para poder ter um entendimento da obra? Olha, a Jangada de Pedra, desde o título, Jangada, pressupõe essa ideia de viagem, que isso é uma constante não só neste livro, mas em praticamente toda a obra de José Saramago, é a noção de viagem, a noção de travessia. E essa travessia é em que sentido? No caso da Jangada de Pedra, é uma travessia metafórica da Península Ibérica, singrando os mares atlânticos, como as caravelas quinhentistas. Mas o que o José Saramago traz nesse livro, uma das possibilidades, é justamente esta novidade de, enquanto acontece essa viagem maior,
essa viagem macro, podemos pensar assim, da jangada, da península indo, que agora não tem mais sentido chamar de península, afinal saiu, agora é uma ilha que se move. O que acontece com o governo, com a política, se uma coisa de tal magnitude acontecesse? E ao mesmo tempo em que ele faz esta coisa maior, ele faz uma viagem micro, que são dos personagens, que são das pessoas que não sabem para onde vão. Afinal de contas, a jangada está indo mar adentro e eles estão tentando se movimentar ali naquele pedacinho de terra que é Portugal e Espanha, indo para algum lugar. E então é isso que José Saramago vai costurar, vai casar entre o grande e o pequeno, que vai se construir esse livro todo. E a gente pode perceber que nessa metáfora do desprendimento da Península Ibérica também tem uma crítica severa à União Europeia, né? Como é que isso se apresenta na obra? Olha, não para além do mais evidente, porque a viagem da Península vai em linha reta, como se em direção aos Estados Unidos, vai bater de frente com os Açores, de por acaso faz o contorno dos Açores e desce até ficar entre a América do Sul e a África, aí ainda começa a girar e ficar praticamente no mesmo molde da América do Sul e da África. Então, justamente para simbolizar uma metáfora da similaridade entre a Península Ibérica e suas ex-colônias, atuais parceiras de língua e de cultura, em similaridades culturais, da América do Sul e da África. Então, volta-se para esse lugar em que foi o expoente máximo da Europa, o expoente máximo de Portugal e da Espanha, porque na Europa, como ele fala em vários momentos da viagem macro, da política, a questão de nós não somos tão evidentes aqui. Nós não podemos ficar em pé de igualdade com uma Inglaterra, com uma França, com uma Alemanha. Então, vamos voltar para onde nós temos essa possibilidade de diálogo maior. Então é isso que Saramago tenta falar, e ao mesmo tempo que ele fala isso, dos governos, como ele gosta de usar o governo e as pessoas de todos os outros países não compactuam da ideia europeia de isso, vão porque aqui vocês não se ligavam muito bem. Mas as pessoas, o povo, vai falando aquela frase que ecoa por toda a Europa, que é: nós também somos ibéricos. Em todas as línguas existentes na Europa, Saramago vai atrás dessa frase, para que o povo também quisesse sair, desprender-se, viajar.